Vamos fazer, né, o Guru Yoga. É a coroa da minha cabeça, palácio da grande bem-aventurança. Rezo a ti, benevolente lama raiz. Ó precioso, conceda-me as bênçãos de reconhecer a minha verdadeira natureza como Buda. Aí agora eu vou colocar aqui o texto que a gente parou, né? Numa parte, teve que parar. Agora nós já estamos depois desse aqui, só tem mais um dia, sabe? Não sei se é uma manhã, uma noite, mas já é o final. Então, aí aqui, só assim para lembrar, né? Começamos com uma oração, o Rinpoche explicando uma oração dele, do bardo, que ele mesmo fez. E a explicação é muito interessante, né? Que ele vai pegando em tibetano e falando, né, a respeito das várias coisas que acontecem no processo da morte, só que é de uma maneira mais rica ainda, sabe, do que a gente já tem visto, né? Então, se alguém depois quiser, pode ser uma boa ouvir de novo lá essa parte, sabe? Que ele vai falar, né, da ilusão, do apego, da questão da impermanência, dá exemplos muito bons, e vai dizendo, né, traduzindo a letra da oração que ele fez. Aí nós paramos aqui, espelho dourado de Shartsa Rinpoche. Acho que deve ser assim que fala. Deixa eu tirar do vermelho aqui. Aí um participante pergunta para ele. Só vou pegar aqui o último parágrafo para dar um pouquinho de sequência, tá? Pensar em ajudar outras pessoas, ele falando, né, assim, que quanto mais você desapega, mais você tem condições também, né, de ajudar outras pessoas. Então, pensar em ajudar outras pessoas minimiza o ego, maximiza a generosidade e cria um equilíbrio entre si e os outros, né? Até que alguém desista desse ego, não há liberação. Então, esses são os meios e métodos para alcançar a liberação, que ele foi falando anteriormente, né? Quando você pensa em ajudar outras pessoas, você pensa menos em si mesmo. Isso minimiza o ego. Algumas pessoas podem dizer: não, eu preciso pensar mais em mim mesmo. Em certo sentido, isso está correto em termos de cuidar de si mesmo. Mas a verdadeira maneira de cuidar de si mesmo é dar. Não entendendo isso, não percebendo isso, a perspectiva convencional é a de precisar se proteger. Mas a verdadeira liberação é abrir e dar. Abrir e dar é a maior liberação. Não há nada a que se agarrar. Aí vem Espelho Dourado de Shartsa Rinpoche. O espelho é um estudo, sabe, desse Rinpoche aqui, que chama Espelho Dourado. O Espelho Dourado de Shartsa Rinpoche foi traduzido para o inglês, um participante pergunta. E o Rinpoche fala, não, você tem que estudá-lo em tibetano. É um texto lindo, mas os princípios com os quais temos trabalhado aqui contêm tudo e concluem em um lugar fácil de compreender. Então, a que tipo de conclusão chegamos aqui? Alguém quer esboçar uma boa conclusão? Aí um participante diz, seja livre. E o Rinpoche diz, uma versão mais extensa, esse é um pouco curto demais. Aí o outro participante, deixe de lado o apego à forma, pessoas e coisas, e se fungir, né, com a vacuidade da grande mãe. Rinpoche diz, certo. Aí outro participante diz, sempre que eu entrar em uma situação difícil,
Usarei isso como uma oportunidade para sintonizar a presença imutável. Outro participante diz: seja feliz ao longo do caminho. E o outro diz: quanto mais você puder dar aos outros, mais você poderá dar a si mesmo. E o outro participante diz: percebi profundamente que o processo de morte, apesar de querer transformá-la em outra coisa, é como qualquer outra experiência na vida. Cada dia tem um começo, meio e fim. A morte tem um começo, meio e fim. E se apenas permanecermos com a prática, é a mesma prática. Se você der esse mesmo sentido para a morte, ela não tem mais poder do que se levantar de manhã ou ir para a cama. Aí o outro participante diz: quanto maior for a extensão em que pudermos liberar o apego na vida, mais fácil será no bardo. Qualquer mudança é o mesmo processo, a mesma separação. Se você encontrar isso na vida, melhor será no bardo. O outro participante diz: concluindo, quando você está no bardo e vê a luz amarela, minha mãe dizia continuamente: estou procurando a luz. Naquela época eu não tinha esses ensinamentos. Então, quando você vê a luz, você não entende, você simplesmente reconhece isso como sua sabedoria imutável. Aí o Rinpoche diz: é como reconhecer seu sonho, como quando uma criança está tendo um pesadelo e você diz: isso é um sonho. E o participante pergunta: então, como posso saber que isso não sou eu ou que sou eu, que está passando, né, pelas situações do bardo e tal? O Rinpoche diz: isso é você, é sua manifestação. Deixe-me dizer isso desta forma. De alguma maneira, temos esse dilema de que, a menos que entendamos, não podemos aproveitar ou sentir completamente nossa experiência. Concordamos com isso, certo? Para sentir, pensamos. Preciso entender isso. Eu quero isso. E quando eu conseguir isso, estarei pleno e real e terei o que preciso. Nós sempre temos isso. Temos a ideia de que, se não fizermos isso, não teremos o que queremos. Esse mesmo padrão percorre nossa vida, nossos sonhos e o bardo. Então, a luz amarela vem e sentimos as mesmas coisas. Oh, lindo o que significa. Eu preciso disso. O que é? Oh, o que é? Eu não quero isso, não gosto disso, odeio isso, estou com medo. Não há como deixar de estar e se sentir pleno. Automanifestação significa apenas ser. Não tenha medo, não agarre, não pense que há tanta coisa lá fora. Apenas seja você mesmo. Essa é a conquista que você pode ter. Mas esse padrão é desenvolvido ao longo da nossa criação. Você vai para a escola e depois da escola você acha que quer ir para a faculdade, e depois da faculdade a pós-graduação, e então é um emprego. Não estou dizendo que essa é uma experiência de todos, mas é verdade em um sentido geral. Então, quando você tem um emprego, é sobre um emprego melhor, então uma casa e outra casa. Você tem 80 anos e tem alguns anos restantes, e alguém lhe oferece uma extensão para a sua vida. Quanto tempo de extensão você quer? Eu quero mais 80 anos. Então, vem a pergunta: o que você vai fazer com esse período de tempo? Repetir o mesmo padrão? Nós não experimentamos viver plenamente o momento. Nós procuramos a causa do sofrimento e nós sempre encontraremos uma. Isso é garantido. Isso é sempre garantido no samsara. A conclusão que proponho é um participante perguntando. A conclusão que proponho é que nessa vida que temos, através da nossa prática, devemos perceber ou reconhecer constantemente a mente apreensiva, a subjetividade, e assim nós alcançamos esse reconhecimento. Esse poder estará em operação e isso dissolve todas as ilusões espontaneamente. O Rinpoche diz: maravilhoso.
Aí aqui, Silvio, eu não sei se você acompanha as coisas do bardo, né? Quando o último elemento, né, que sai dos nossos órgãos é a terra. É quando pode aparecer a luz amarela. Por isso que é um momento que, às vezes, muita gente, nesse momento do bardo, né, entra em pânico. Ele está falando a respeito do desapego, né? Agarrar versus se importar. O participante pergunta: essa manhã, na prática que eu coloquei junto uma conclusão, eu estou morrendo de qualquer maneira, e isso se aplica a tudo que eu estou fazendo. Eu passei por todas as coisas que eu poderia perder e elas não tinham a importância que tinham no início da semana. A conclusão que cheguei é: eu estou morrendo de qualquer maneira e agarrar. O Ricochet diz: deixe-me dizer algo aqui. É importante não perder a motivação e a inspiração. Estou dançando de qualquer maneira, então não me importo. Não é o ponto aqui. O foco aqui, a questão-chave, é a verdade. A primeira verdade: eu estou sofrendo. Não sem querer exagerar, mas há desconforto, sofrimento, dor. Se você olhar para si mesmo profundamente e perguntar: por que estou sofrendo? A resposta remonta às raízes do agarrar e apegar. Por um lado, os apegos são bons. Nós amamos estar apegados. Isso faz tudo acontecer no mundo sansário. Nós nascemos do apego. Todos os bebês são resultado do apego. Todas as tecnologias e invenções são o resultado do apego. Não perca essa motivação, mas não produza mais sofrimento. Você pode se apegar a um pedaço da ideologia do Dharma tão fortemente que se torna um indivíduo disfuncional na sociedade. Ah, isso é tudo ilusão, de qualquer forma, então eu não vou para o meu trabalho hoje. Percebo que meu trabalho é uma ilusão. Em seguida, seu chefe liga para você e diz: percebo que você também é uma ilusão. Adeus. Então, você é capaz de perceber sua conta como uma ilusão quando ela chega? Quando você vê a conta, pode dizer que é ilusão, mas então ela vem de novo e de repente, ai, eu achei que eu já paguei isso, por que tenho essa dívida? Acho que percebi a ilusão do meu chefe e do meu trabalho, mas não dessa conta. Esse tipo complicado de descoberta da ilusão sempre para em algum lugar. É muito interessante, né? Porque a gente, tudo é ilusão, né? A Maia, e aí dá para a gente parar e pensar o que realmente isso significa, né? Reconhecendo a conexão com a ilusão. Conheci uma pessoa que estava muito apaixonada. Tudo parecia bem em sua visão amorosa. Ela podia brincar com a ideia de ilusão. Ela disse à namorada: oh, você é minha ilusão. Eles estavam brincando e se divertindo. Então, um dia, ela o deixou e ele estava sofrendo. Ele disse: eu pensei que isso era ilusão, mas como a ilusão pode me fazer sofrer tanto? Bem, ele não percebeu que o ponto não era seu pensamento intelectual de ilusão, mas sobre realmente entender a ilusão completamente. Os nós e nós, eu escrevi errado, e nós ainda estamos lá. Quer dizer, a gente ainda não compreende, né? Tem uma compreensão intelectual, às vezes, da ilusão, mas ainda não compreende ela completamente. Em vez de reconhecer que ele apenas achava que entendia a ilusão, mas agora sabia que ainda precisava trabalhar mais, ele culpou o Dharma. Eu pensei que a ilusão não deveria causar sofrimento. Fiquei chocado por ele culpar o Dharma e não sua própria realização. Então, não perca sua motivação. Esse é o ponto principal. Mesmo que experimentemos essas coisas, isso não significa que perdemos nossa motivação. De certa forma, é o oposto.
Ontem estávamos falando sobre medo, e depois do medo, uma sensação de bem-aventurança. Você sente bem-aventurança nesse processo, então você compartilha essa experiência com seus filhos e seu parceiro, certo? Se você sente bem-aventurança, como pode ser errado quando você está com alguém? Mas se você está se sentindo miserável, você faz os outros se sentirem miseráveis. Em resistência à miséria da outra pessoa, as pessoas desistem. Uma vez está ok, duas vezes, mas às vezes chega ao ponto em que o gerenciamento é difícil. Quer dizer, se esse apego for durar, né, anos e anos. Aqui ele vai falar mais a respeito disso. Os dois desapegos. Vivemos nessas formas de apego que parecem um tipo de bem-aventurança, mas não são realmente bem-aventurança. É uma bem-aventurança maior penetrar seus medos de ausência, de perda, de morte. Depois você sente uma sensação maior de liberdade e bem-aventurança, que você pode compartilhar com outras pessoas. Você respira e deixa outras pessoas respirarem, e o universo respira muito mais facilmente. Essa oração que eu repassei essa manhã é a conclusão, é sobre libertação, desapego de seus entes queridos e seus pertences, qualquer processo de mudança e o processo de morte. É sobre libertação do medo de perder sua vida e reconhecer a experiência das visões do som, luz e raios. O ponto principal é reconhecer o estado mental não dual, com as bênçãos dos mestres e o próprio conhecimento e experiência. A noção de desapego de entes queridos e pertences sempre transmite uma mensagem confusa. Não quero que isso seja confuso para ninguém. Existem dois desapegos, um do ponto de vista final e um do ponto de vista convencional. Desapego no sentido máximo se aplica a tudo e a toda situação, sem exceções. Desapego é desapego, ponto final. No sentido convencional, onde estamos agora, temos exceções. Então, pense: desapego, desapego, desapego. Não há como sustentar isso. Vivemos no mundo do apego. Então, como você pode ser completamente desapegado? Não há absolutamente nenhuma maneira de fazer isso. Então, agora temos de abrir exceções. Um lugar em que você traça a linha, pelo menos para você mesmo, é que você quer ter cuidado quando o apego produz sofrimento. Quando você sentir que o apego é bom, vá em frente. Do ponto de vista final, esse apego não é bom para você, mas para nós aqui no mundo convencional, abra uma exceção. Mas no momento em que o apego produz desconforto, você está se apegando mais do que o necessário. Não estou falando apenas de relacionamentos, mas também do mundo dos negócios. Você tenta fazer o seu melhor. Se você não tivesse algum apego, por que entraria no negócio para começar? A motivação deve estar lá, a inspiração deve estar lá, a habilidade deve estar lá, o conhecimento deve estar lá. Mas nada é garantido até onde sabemos. As chances de sucesso são boas, mas as coisas podem dar errado. A grande questão é que, quando dá certo, como você lida com isso? Esse é o lugar onde você precisa aprender a se desapegar. Tudo bem, apenas siga em frente, mas nós não fazemos isso. Algumas coisas parecem tão importantes na vida e nós tentamos o nosso melhor e ainda assim não dá resultado. Existem tantas outras possibilidades lá fora que podemos tentar, mas tendemos a não ver essas possibilidades. É uma cegueira incrível. Eu, pessoalmente, sinto que esse é um ponto importante. Tudo o que vemos é aquela coisa que não deu certo. Estamos presos, apegados.
Esse apego destrói todas as outras coisas possíveis que poderiam acontecer. No momento em que dizemos, vamos esquecer o que não deu certo, a mágica começa a acontecer. É um momento muito curto, um salto curto, uma reação curta que precisa acontecer. Mas ficar preso no velho padrão, e não, aqui, isso aqui depois eu tenho que olhar. E não, eu deve ser, e não ficar preso no velho padrão. Essa é a maior perturbação do apego que eu vejo. Algumas pessoas ficam presas lá para sempre. Alguns padrões não podem mudar. Alguns ficam presos por alguns anos, alguns meses ou alguns dias. Com certeza, alguns dias está ok. Talvez até algumas semanas ou alguns meses, mas anos, certamente não. Às vezes, a maneira como o budismo é apresentado é impraticável. Conta a você tantas coisas extravagantes, mas não é real. É real no sentido do Dharma, dos textos, da literatura e aos olhos dos seres iluminados, mas não no sentido da experiência comum. As pessoas ficam confusas, desapego, desapego, desapego. Às vezes, há pequenos conflitos relacionados a essas questões e ideias. Refletindo sobre isso, algumas perguntas vêm à mente. Onde você traça a linha entre desapego e devoção? Entre desapego e inspiração? Entre desapego e funcionar de forma produtiva na sociedade? As respostas finais e convencionais são diferentes. Por enquanto, não vamos abordar a resposta definitiva. Vamos olhar para o mundo comum, onde alguém é produtivo e feliz e flexível. Essa pessoa vai permitir uma certa quantidade de espaço para o fracasso e, portanto, uma certa quantidade de espaço para o sucesso. Se você não permite um lugar para o fracasso, como pode haver um lugar para o sucesso? Espaço para o fracasso, no sentido convencional, tem a ver com algum grau de desapego. E algum grau de desapego não é o desapego definitivo. Então, essa parte aqui acabou. A gente ainda tem um tempinho, agora eu não estou me lembrando aqui direito que tradução a mais eu fiz Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Não, achei que eu tinha feito mais tradução, mas não, por hoje fica nisso. Nós ainda temos um tempinho, mas se alguém quiser perguntar, conversar em cima. Polina, você leu aí que é uma alusão que ele faz ao que ele falou de manhã, o Rinpoche falou de manhã. Será que dá para rolar um instantinho para ver o Pera, que ele falou de manhã? deve estar. Você pode ler o trecho, né? Como, o que você falou? Que você pode ler esse trecho da Ah, manhã. o trecho do que ele falou de manhã, né? O negócio é saber onde está. Deixa eu ver aqui. Estou abrindo o Ah, outro texto. Peraí, não abriu, não? Gente, eu tô abrindo mesmo. Desculpa aí, viu? Esse aqui, ele começa, no início, ele começa perguntando como é que tinha sido como é que fala? A meditação, né, que eles fizeram. Eu estou passando ele aqui para ver se eu encontro. O que foi mesmo que você perguntou, Silvia?
Oi? Eu não estou te ouvindo, você está com coisa fechada. Desculpe. Nesse texto do Rinpoche, ele faz alusão ele menciona o que ele disse de manhã, uma pergunta, eu acho, ou uma afirmação. E então, mas se você não encontrar, não tem problema nenhum. Vai ser um pouquinho difícil, infelizmente. Gostaria de encontrar, que eu mesma fiquei. Vou dar mais uma olhadinha aqui, quem sabe, né? Quando ele responde para como o participante, ele Sei. alude a alguma coisa, talvez. É, eu lembro, isso eu lembro, que ele fala que pela manhã ele havia. Deixa eu olhar aqui no outro. É logo no início, quando a gente começou a leitura, né? Pela data você não consegue, Nicolina? Não fica Oi? mais fácil? Pela data ou não tem data? Só fala amanhã, tarde. Não, eu sei qual que é o texto, estou com ele aberto aqui, mas eles são enormes, eu não sei em que Ah, lugar é. ele falou isso, entendeu? Uhum, entendi. E esse que é o problema. Aqui, essa manhã, na prática, eu coloquei junto uma conclusão. Eu estou morrendo de qualquer maneira e isso se aplica a tudo que eu estou fazendo. Eu passei por todas as coisas aqui, eu acho que ele está explicando o que, que ele falou, sabe? Que olha só, essa manhã na prática eu coloquei junto uma conclusão. Eu estou morrendo de qualquer maneira. E isso se aplica a tudo que estou fazendo. Quer dizer, tudo que a gente está fazendo está terminando, né? Está morrendo. A impermanência. Eu passei por todas as coisas que eu poderia perder, e elas não tinham a importância que tinham no início da semana. A conclusão que eu cheguei é: eu estou morrendo de qualquer maneira, e me agarrar. Agora, não, isso aqui foi um participante que falou. Está vendo que tem um P? Ah, eu não estou com ele aí, né? Espera aí, deixa eu colocar aí para vocês verem. É, participante. Esse aqui, ó. Esse era o outro que eu estava procurando, o que, que ele tinha falado de manhã. Mas agora eu vou pegar o certo. Deixa eu pegar. Ai, gente, o que, que eu arrumei? O que, que eu arrumei? Processo da morte. Quando a gente fica meio aflita, né, acaba ficando difícil. Aliás, é um dos aprendizados aqui também, né? Não sei o que, que eu arrumei com isso aqui, gente. Deixa eu olhar fora daqui. Não, não se preocupe. Tá aqui. Depois eu vou ver se eu encontro o texto e leio. Aham. Eu acho que agora eu vou saber qual que é. É porque tem vários textos aqui, sabe, que eu... Deixa eu ver se é esse. Não, não é também. Ô, Silvia, acho que fica mais fácil quando você for fazer a busca, você procurar pela data. Então, essa referência ao que você está perguntando é na última leitura, né, É, Nicolina? Então, é só provavelmente. procurar pela data da última leitura, onde consta esse assunto, né? Aqui, olha, Última achei o pedaço do texto onde o participante fala, né? Que ele, participante, essa manhã, na prática, eu coloquei junto uma conclusão.
eu estou morrendo de qualquer maneira, isso se aplica a tudo que eu estou fazendo. Eu passei por todas as coisas que eu poderia perder e elas não tinham a importância que tinham no início da semana. A conclusão que eu cheguei é: eu estou morrendo de qualquer maneira, e agarrar. Então, aqui é bem interessante o que ele vai, não sei se vai te satisfazer, né, gente? Talvez reler esse pedacinho da resposta que ele dá. Pode ficar mais claro, né? Porque isso aqui foi uma fala do participante, foi uma vivência que ele teve durante a prática da manhã, Tá, né? entendi. Da questão da impermanência, né? E que ele tinha chegado a essa conclusão: eu É, estou morrendo de qualquer maneira, então é isso para que que eu mesmo. vou me agarrar, né? É isso Aí mesmo. o Rinpoche diz: deixe-me dizer algo aqui, é importante não perder a motivação e a inspiração. Quer dizer, eu estou dançando de qualquer maneira, então não me importo, não é o ponto aqui. O foco aqui, a questão chave é a verdade. Então, quer dizer, o desapego não deve levar a gente a não viver completamente, de forma verdadeira, né, as coisas que a gente está vivendo. E aí ele fala, né, por exemplo, no bardo, né, se você está sofrendo, né, a primeira verdade: eu estou sofrendo. Não sem querer exagerar, mas há desconforto, sofrimento e dor. Se você olhar para si mesmo profundamente e perguntar: por que eu estou sofrendo? A resposta remonta às raízes do agarrar e apegar. Porque eu estou sofrendo porque eu não quero morrer, né? Estou agarrada na vida, estou agarrada aos meus parentes, aos meus pertences, né? Agora, por um lado, os apegos são bons. Nós amamos estar apegado. Aí ele vai mostrar, né, assim, que tem uma relatividade na coisa, que aqui no Sansara a gente não tem como conseguir um desapego de 100%, né? E que o importante é você focar no sofrimento, na dor, no medo, porque aí depois você pode vir a sentir a bem-aventurança, porque a hora que você foca e dissolve, né, essas emoções, você conecta com a base da consciência pura, né? Não sei se alguém quer falar alguma coisa, se vocês acham que tem a ver o jeito que eu entendi. Mas, de qualquer maneira, se o participante falou essa experiência dele no outro texto, da parte da manhã, foi a última aula que a gente teve, foi umas 2 semanas atrás, aí você vai poder encontrar o que mais que o Rinpoche falou. Mas eu tenho a impressão que, como ele foi desenvolvendo a coisa, né, o participante talvez não tenha falado, não tenho certeza. Eu também vou dar uma procurada, tá? Qualquer coisa eu falo para você. Qualquer coisa na próxima sessão a gente relê. É, eu vou dar uma procurada, tá, Silvia? E aqui, Andréia, a Muito Silvia Oi, tinha perguntado como que ela pode acessar as as outras. gravações, a gente compartilhou no grupo, a gente compartilha de novo. Ah, sim. Você está no grupo, né? ótimo. Então tá ótimo. Muito obrigada. De nada, meu Imagina. bem. Então a gente precisa fazer a dedicação, É pessoal. a dedicação que já estamos na hora, né? Deixa eu tirar esse daqui para colocar outro. Logo aqui para frente tem a dedicação. Dedicação. Toda virtude pura realizada por meio das 3 portas, do corpo, da fala e da mente, dedico para o bem-estar de todos os seres dos 3 reinos, do desejo, da forma e da não forma. Havendo purificado todos os obstáculos e obscurecimentos dos 3 venenos, ignorância, ódio e apego, que rapidamente possamos atingir o estado completo de Buda nas 3 dimensões, Dharmakaya, Sambhogakaya e Nimanakaya.